Boa noite, boa noite, boa noite a todos vocês. Estamos mais uma vez online, nós somos o Entre Irmãos, né? E hoje estamos começando o episódio de número 8. Você que nos acompanhará pela primeira vez, saiba que nós já temos 7 episódios gravados, você poderá participar, assistir, né? E nós queremos contar com a participação de vocês, né? Então, você que já participou outras vezes, você que está aqui pela primeira vez, né? É muito importante a sua participação. Então, curtam essa live, comentem, compartilhem, né? Para que nós possamos estar juntos, né? Nessa live, recebendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Né? Então, quero já dar boas-vindas, boa noite a bastante gente aí que já tem nos acompanhado, Gisele, Zuleika, Flávia, nossa mamãe, Maria Clara, presbítero Wellington, Silvia, Mirelle, Cecília, né? E várias outras pessoas que já estão entrando. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Essa é a noite que nós estamos juntos, né? No nosso Entre Irmãos Mais Amigos, né? E nós queremos convidar você a participar conosco. Moisés, dá boa noite aí para o pessoal. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Compartilhe aí com seus contatos, na sua timeline, para que mais pessoas entrem em contato com esse tema também bem bacana que nós vamos abordar hoje e possam ser edificadas e abençoadas pelo Senhor. Amém? Vai ser um tempo legal. Miriam? Boa noite, pessoal. Que bom ver os rostinhos conhecidos. Esperamos os próximos, compartilhem, chame pessoal. Hoje é uma noite bem bacana. Creio que Deus falará muito aos nossos corações, assim como Amém. Tem falado. E aos nossos superfãs, aos amigos, compartilhe, chame, ainda dá tempo. A gente ainda não começou a falar mesmo sobre o assunto, ainda estamos na introdução, então dá tempo do pessoal não perder. Participe conosco. Mateus, dê boa noite e já apresente aí a sua convidada também para estar conosco. E aí, boa noite a todos, a paz do Senhor. Como estamos toda semana aqui, o nosso desejo, o nosso interesse é que você seja abençoado, é que Deus fale ao seu coração, é que o Espírito Santo ministre sobre você alguma coisa a mais. Estamos aqui no Entre Irmãos e sempre a nossa intenção é compartilhar um pouquinho do nosso coração, um pouquinho do que Deus tem feito conosco, para que você seja abençoado. E hoje, e esse mês, nós estamos convidando alguns amigos para compartilhar daquilo que Deus tem feito no coração deles, daquilo que o Senhor tem ministrado, para que eles compartilhem conosco e também com você, para que você seja abençoado. E hoje eu trouxe uma amiga, a irmã, amiga, companheira, mais conhecida como Mara, o nome dela está ali, Josemara, então eu vou chamar ela de Mara, porque ela é conhecida mais como Mara. A Mara, ela me conhece há uns 20 anos, mais ou menos. Na verdade, eu posso colocar 21, porque antes de entrar no seminário, pelo menos nas entrevistas, ela já estava lá. Então, a gente desenvolveu o relacionamento mais a partir do ano 2000. Mara, ela é missionária, ela é psicóloga, e ela me conheceu, ou eu a conheci como missionária e psicóloga, mas eu tive a oportunidade, particularmente, de conseguir romper essa barreira de pupilo e mestre para ser aí do lado dela e caminhar do lado dela e batalharmos juntos e já brigar com ela, falar, Mara, não, assim não dá, e já chegar bem e falar, assim mesmo. Porque ela é não bem seja tão boazinha. Exatamente, porque ela é boazinha, tranquila, e eu sou o mandão, o briguento, então o que ela me acalma, eu tento cutucar ela para ela sair aí da zona de conforto.
Então, contrabalanceamos bastante. Ela é minha amiga de hoje. Mara, antes de falar qualquer coisa sobre o tema, só dá uma boa noite aí pro pessoal, cumprimenta a galera. Boa noite a todos. É com muito, muito, muito prazer que eu estou aqui, gente. E como o Matheus aí falou, né? Ele transpôs as barreiras. E eu também, né? Porque é meio difícil. E existe uma distância de idade, existe uma distância aí, mas no amor a gente conseguiu transpor essas barreiras, né? Então é com muito prazer que eu estou aqui essa noite. Boa noite a todos aí que estão nos vendo e ouvindo. Fique conosco. Amém. Vai lá, pode ir, Marcos. Então, para você que está chegando aí, você já recebeu a nossa boa noite. Esse é o nosso tema de hoje, ó. Acabamos de colocar aí, né? Então, o nosso episódio hoje terá como tema Vivendo os Nãos de Deus, né? Então, algo que é extraordinário e você certamente vai ser impactado por esse tema, né, cuja Mara vai ser uma bênção para as nossas vidas através desse tema. Mas antes de nós começarmos, eu quero convidar a Miriam a fazer essa oração inicial, pedindo que Deus nos direcione nesse momento, né? A nossa intenção é estarmos aqui juntos enquanto irmãos, né, conversarmos de uma forma sem presas, né, sem formalidade, né, mas a nossa maior intenção é que o Espírito Santo nos direcione, que ele fale nos nossos corações, né, que ele abençoe a vida de você que está nos assistindo, né? Então a Miriam irá orar nesse sentido, pedindo que a graça de Deus venha sobre nós nessa noite em nome de Jesus. Amém? Vai lá, Miriam. Senhor, nós estamos na tua presença, Pai. Nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, pela noite, pelos amigos que estão nos assistindo, pela nossa amiga em especial hoje, a irmã Mara, que cedeu do seu tempo, da sua disponibilidade para compartilhar conosco a respeito desse tema tão específico e tão especial. E, Senhor, nós queremos, antes de estar entre nós, nós queremos estar entre amigos, entre nós e você, entre a Trindade. Nós queremos que tu tenha total liberdade para falar, para operar, para agir em nosso meio. Alcança os nossos corações, fica à vontade. Hoje, que em especial nós comemoramos o Dia do Amigo, nós queremos que tu seja o nosso amigo especial nessa live, que tu tenha total liberdade para operar, para falar. Fique à vontade, Espírito Santo, para nos tocar, para quebrar barreiras. E, ó Pai, que nós possamos alcançar além, Senhor, das barreiras físicas, Senhor, e emocionais, que nós possamos, Senhor, levar o teu nome, Senhor, além daquilo que nós possamos enxergar, ó Deus. Levanta, Senhor, aquelas pessoas que ainda não estão aqui, mas que precisam ouvir essa mensagem. Deus, que tu tenha, Senhor, liberdade de falar aos nossos corações, de operar, Senhor, de operar maravilha em nossos meios. Nós necessitamos de ti, precisamos de ti, reconhecemos nossa total dependência de ti, Senhor. Estamos aqui porque nós desejamos ouvir tua voz, nós ansiamos algo novo da tua parte. Ó Pai, usa a vida da Mara nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Mateus, explica aí para a gente, né, aquilo que Deus colocou no seu coração, o porquê que tu escolheste esse tema, né, e por que você trouxe a Mara para compartilhar conosco, né, em cima desse tema que Deus colocou no seu coração. Desde que nós estávamos fazendo as lives do Espírito Santo, que nós chegamos no tema dos dons espirituais e do quanto é maravilhoso receber os dons espirituais do Senhor, eu lembro-me que eu mencionei que o papai, quando foi batizado com o Espírito Santo, ele falou em línguas apenas no dia e na hora que foi batizado no Espírito Santo, e depois nunca mais falou. E isso serviu de apoio ou de confirmação e até testemunho para uma das nossas ouvintes aí, telespectadoras, e ela comentou comigo, falou assim, olha, como foi libertador
ouvir isso, porque isso aconteceu comigo, e eu sempre achava que eu era menos ou que alguma coisa faltava porque eu não falava mais em línguas. Mas eu sinto a presença de Deus, e eu sinto o Espírito Santo e tenho experiências com ele. E desde esse dia, a gente pensou em falar sobre o porquê que um tem um dom e o outro não tem. E desde esse dia, então, essa temática do por que não? Ou como que a gente reage quando Deus fala, não, não é para você. Não, eu não tenho isso. E eu lembro-me que eu tinha, e quando entrei no seminário interno, eu queria muito ter um estilo de ministério, e eu buscava a Deus, crendo que eu poderia ser usado nesse estilo de ministério, e eu lembro claramente que no meu primeiro ano de seminário, Deus jurou para mim e falou assim, não, isso não é o que eu tenho para a tua vida. Aí eu falei assim, mas Senhor, ia ser tão bom, ia ser tão legal. E Deus girou e falou assim, não, isso não é para você. E como às vezes é difícil a gente ouvir um não de Deus, como é difícil a gente digerir um não de Deus. Quantas das vezes a gente se comporta como criança, quantas vezes a gente tem dificuldade de ser contrariado quando Deus fala, não, não vou te dar, não, não é isso, não, não faz assim, não, não quero que você participe desse ministério agora, eu quero que você faça o outro, não, assim não. E quantas vezes a gente chega até a ficar chateado, ou decepcionado, ou inseguro, ou a nossa fé abalada, quando a gente ouve isso, ao invés de nos abrirmos para entender que uma vez que nós nos entregamos para Jesus, uma vez que nós nos rendemos ao senhorio de Cristo, nós temos que aceitar a vontade dele nas nossas vidas. Temos que aceitar o querer dele nas nossas vidas. E é isso que a gente ora, né? Seja feita a tua vontade, o teu querer. E quantas das vezes é difícil ouvir isso, né? Não. E por isso que eu pensei nessa temática, por isso que eu pensei, que amigo que pudesse se encaixar nessa característica. E aí, por ter caminhado um bocadinho com ela, porque mesmo como aluno eu caminhava com ela e trocava ideia, figurinhas em alguns aspectos, e eu não vou dar nenhum spoiler do que ela vai dizer, eu achei que a Mara se encaixava nisso. Não só porque ela é conhecedora da palavra como missionária, não só porque ela é conhecedora do ser humano como psicóloga, mas pela experiência particular de vida da missionária, psicóloga, irmã, ser humano Mara, que ouviu de Deus alguns... Não, senhora. Não, Mara. Assim não, Mara. E eu falei, Mara, você tem que compartilhar um pouquinho com a gente aí dos nãos aí da sua vida para a gente digerir essa temática. Amém. Amém. Então já introduz aí o que Deus colocou no teu coração para que a Mara possa falar. Então, isso tudo já foi a introdução, já foi colocando, e aí já, Mara, entra aí no palco e começa a falar como que foi ouvir o não de Deus, como que foi experimentar isso. Eu ouvi muitos nãos, não foi só um, na verdade, né? Eu vi vários nãos. O primeiro não da minha vida com Deus foi quando eu quis seguir o meu caminho, eu não era cristã, e de repente eu tinha fixa na minha mente minha trajetória, minha profissão, minha vida profissional. Eu era focada muito nisso, na minha vida profissional. Eu estava numa fase da minha vida profissional boa, né, desenvolvendo bem, trabalhando, só que um belo dia
foi tirado tudo de nós, né? Foi tirado tudo, inclusive a minha profissão. E foi o primeiro não de Deus. Por quê? Porque eu queria ir por um caminho e, através da minha sogra, ela tentava falar de Jesus para mim e eu, muito cética, muito, né? Na minha, eu estava numa religião adequada para mim, que era o espiritismo kardecista, estava ensinando o Evangelho segundo o Espiritismo para os futuros médiuns. Eu desenvolvia o dom dos outros, então eu estava muito bem. E foi o primeiro não, na verdade, né? Foi tirado tudo, inclusive casa. Casa eu não tinha. Minha casa foi invadida. Eu morava no térreo de um prédio de apartamentos. E minha casa foi invadida, eu e o Ari, com tudo que vocês podem imaginar que tem dentro de uma fossa. Quarto, sala, e ali começou tudo. Eu tive que sair da casa, fiquei sem casa. Logo depois, nós perdemos o nosso comércio, Ari Relojoeiro e Orives. E aí foi o primeiro não, né? Porque a gente teve que mudar, eu tive que morar com meus pais, aí foi o segundo não. Não, você não vai ficar aqui. Nós estávamos no nosso apartamento sair na época, lá pelos meados de 1993. Aí fiquei uma parte na casa do meu pai, só que mais um não vai sair o apartamento. E aí nós viemos morar em Guarulhos, nos fundos da casa da avó do Ari, né, em 2 cubículos, bem no porão. E aí eu ouvi vários nãos. Não, a vida não é como você pensa que é. Não, você não pode. Aí eu posso trabalhar, eu perdi o emprego, fui mandada embora pela reestruturação da empresa. Na época eu trabalhava na Itaú Seguros, uma empresa boa, né? Mas houve toda uma reestruturação na área de capacitação de pessoal, onde eu trabalhava, e aí começou. Foi nos tirado tudo, né? Até o que comer foi nos tirado. Eu não tinha um sabonete para tomar banho, né? Então foram vários não. E aí foi quando eu conheci Jesus. Minha sogra veio me convidar para um culto no lar, e aí eu falei assim, não, ir no culto? Nossa, crente? Nossa, não quero. Mas ela é muito sempre, né, sábia e muito boazinha, né? Ela, Mara, vai lá, só para você ver, né, tal. Ela insistiu, tá bom, eu vou. Aí eu falei para ele, é o seguinte, Ari, nós vamos lá, mas olha, é a primeira e última. Eu já tenho minha religião, já tenho o meu Deus, eu já tenho onde eu estou desenvolvendo, e ponto. Estava na Pindaíba, não tinha nem o que comer, pegando tudo, carros, apartamento, tudo. Então, o orgulho, gente, era aqui, ó, né? Lá em Simão, né? Do eu posso. Lógico, eu com talão de cheque na época, eu podia tudo mesmo, com certeza. E aí, alguns pensam que o cartão faz milagre hoje, né? Exatamente. Cuidado, hein? Cuidado com essas questões. E aí foi quando eu fui para o culto no lar, e aí aquele monte de irmão olhando para a gente, aquele pessoal todo olhando, e eu falei, na hora do final do culto, e vamos aceitar Jesus. Só quem não tinha Jesus era eu e o Ari. Simples assim. E outra, gente, eram os irmãos da Assembleia de Deus. Então, em 1993, imagine, né? Tem toda uma questão de culto e todo mundo das vestimenta e tal e tal. E aí o meu marido aceita Jesus, eu quase estrucidei ele. Eu dei uma olhada para ele assim, eu falei, eu não acredito, pensei, né? Não acredito que você fez isso, Ari. Depois a gente conversa, pensei e eu. Aí vira o irmão para mim, e você não vai aceitar Jesus? Né? Vamos, aceita Jesus. E olhando todo mundo para mim assim, gente, eu aceitei Jesus por pressão. Hoje foi por pressão.
Para não ficar chato, só eu ali, né? Fazer uma média, né? Uma média, vou agradar o povo, vamos. Vai. E eu morrendo de raiva interior. Mas eu aceitei Jesus, e aí oraram por mim, tudo bem, acabou o culto, eu saí de lá, e vim falando um monte no caminho por aí, a gente sem carro, andando a pé, porque você sabe, né, crente, para ser crente, você não pode fumar, você não pode beber, você não pode falar palavrão, e é o seguinte, você faz tudo isso, como é que você vai ser crente? Eu ainda querendo dar uma, né, de lição de moral no meu marido. Diz evangelizar ele. Exatamente! Eu achava que eu sabia tudo. Estou se engano. Né? E ali começou o processo. Mesmo assim, gente, eu não me converti ainda. Eu reclamei muito, eu falei muita coisa. Né? Eu vou dizer para vocês que eu fui me converter numa cidadezinha de Minas Gerais chamada Caldas. Né, onde nós fomos buscar queijos e doces para vender, porque nós não tínhamos o que fazer para trabalhar e ganhar a vida. Né? Já tínhamos vendido tudo, perdido tudo, as últimas joias que o Ari havia me dado também já tinham ido embora, e aí é o seguinte, vamos ter que sobreviver. Pegamos o último talãozinho de cheque com as folhinhas e fomos viajar. Compramos um chevetinho bege na época, e fomos viajar para Minas para comprar doce. Chegando na cidadezinha, sem saber, fomos assim, ao léu, indo. E aí, chegando na cidadezinha, paramos numa delegacia ali, né, tinha um senhor, um soldado, sargento, sentado, e aí o Ari parou o carro e foi perguntar. Eu perguntei, né, onde tem tal fábrica de doce, sim, tal, né? Gente, aquele homem deu um pulo, mas ele deu um pulo assim e pôs o pé no chão e falou assim, eis que eu te digo. Eita, meu Deus. Você veio aqui para esta cidade para que você saiba que eu sou Deus na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Arrepiando aqui, rapaz. Gente, aqui, direto, nem oi, boa tarde, bom dia, nada, não. Foi desse jeito. Para que você saiba que eu sou Deus na sua vida. Não é como você. É do meu jeito. Deu a volta, foi falar com a Ari. Eu digo para você que tudo que você perdeu, eu vou te devolver. Gente, eu não conhecia aquele irmão. Deus usou aquele irmão depois várias vezes que nós fomos para Minas comprar esses queijos doces para revender. Ele nos dava alimento, ele fazia almoço para nós. A gente não tinha dinheiro nem para comer o queijo que a gente ia revender depois, senão. E aquele homem foi realmente um homem de Deus na nossa vida. Aleluia. Deus, aleluia. Presbítero da Assembleia de Deus, né, com seus filhos, com a sua esposa, e realmente a partir daquele dia eu posso dizer que realmente eu vi que existe Deus que diz não para nós, no nosso Aleluia. Aleluia. E aí começou o processo, né, de buscar uma igreja. Fiquei 6 meses na Assembleia de Deus, onde eu fui ensinada, fui ver a primeira Bíblia, tal, mas numa visita na Igreja Metodista Wesleyana em Gopoúva, no finalzinho de 1993 para 94, foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo. Eu ouvi a voz de Deus quando eu entrei naquela igreja para visitar. Glória a Deus. Né? E Deus falou o seguinte para mim, eu ouvi uma voz até então, né? É aqui que eu te quero. Fique aqui. Olha que bênção. Aqui eu vou te ensinar. E lá eu fiquei. E onde eu estou Glória, até hoje, né, gente? Ô, Glória. Louvado seja Deus. Mas foi um processo, viu? Foi um processo. Com certeza, aí não dá tempo da gente falar sobre todo o processo. Não. Mas fala para a gente, talvez, um pouquinho do processo, porque
quem é wesleyano, quem é envolvido com o seminário interno, conhece um pouquinho do quanto tu é um milagre ambulante, do quanto tu só tá viva e só fala e só se mexe porque Deus é na tua vida. Tem um propósito de Deus. E abrindo um parênteses aqui, Matheus, o seminário inteiro tá te ouvindo aí, né? A maior galera aí que já passou pelo Ser Forte interno falando aí. A Mara é uma vez, a Mara faz parte da nossa história. Então tá todo mundo aí, Davizão, o Estevão, a Andressa, né? Um monte de gente aí ouvindo a gente nessa noite. Fala aí, Matheus. E aí sabe disso. E como que é processar isso? Você que é uma missionária, você que está no chamado, você que é usada para curar as pessoas, para, através da palavra, libertar as pessoas, como que é ouvir de Deus: não vou te curar? Algumas você pessoas vai próximas, ficar né, com um espinho na carne. Algumas pessoas próximas a mim têm esse conhecimento, mas a grande maioria não tem, né? De como foi esse processo na minha vida, porque vamos saber hoje então, mano. E aí depois tu fala um pouquinho do tudo que tu tem para o pessoal ter uma noção, né? Ah, sim, é verdade. Bom, começou em 1999, né? Eu me converti, me batizei em 94, na Wesleyana, tá? Nesse contexto. Comecei a trabalhar no ministério um ano depois, já comecei trabalhando na área da libertação, e trabalhando com a libertação antiga, os moldes da gente orar, expulsar demônio, é assim que eu trabalhava no primeiro ano. Aí, depois, no segundo ano, o pastor Chilo assumiu aqui a igreja, nós fomos trabalhar no acampamento. Foi quando a irmã Deilza soube que eu era psicóloga, porque, gente, junto com todas as perdas, eu também perdi a minha identidade, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto psicóloga, e eu trabalhava muito nas tardes da bênção aqui no local e lá no nosso acampamento, na cozinha. Minha especialidade é arroz na cozinha, né? Então, descobri esse talento. A gente é a família do arroz, tá? Só para tu saber. Só para, né? A gente gosta muito de arroz. Então, eu também gosto. E aí, nesse contexto, a irmã Deilza descobriu que eu era psicóloga. E justamente nesse, né, inteirinho, estava vindo um seminário interno para o nosso acampamento. E ela falou para mim, falou: Mara, eu soube que você é psicóloga. Eu falei: sou? Nem eu sabia se eu era ou não, minha gente. Não, porque Deus desconstruiu tudo. Foi um monte de não, tantos não. E quando eu entrei para a igreja, eu ouvi também isso. Você tem que escolher, ou você é psicóloga, ou você é crente. Não dá para ser as duas coisas. Você pode ser psicóloga estudada lá fora. Aqui dentro da igreja você não é nada. Eu ouvi isso. Misericórdia. E por isso eu atendi e me revesti dessa palavra. Né? Exatamente. Não vou trabalhar, vou fazer outras coisas. E quando a irmã Deus me convidou junto com o bispo Oséias hoje, né? Eu fiquei assim, bom, eu não sei. Né? Eu fiquei assim, não sei, mas o que é para fazer? E ela me explicou que era para cuidar dos seminaristas internos. Aí eu falei assim, tá bom então, né? Tem que falar com a liderança, tal, tá bom. E foi assim. Só que nesse meio eu tinha feito secularmente, né, na nossa linguagem, vamos dizer assim, um concurso público na minha área de psicóloga para os Correios, né? Na época, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que era um concurso público e eu havia passado. Só que essa vaga nunca surgiu. Quando eu comecei a trabalhar na igreja, surgiu a vaga. Só que era para Brasília. E Brasília era o seguinte, eles me ofereciam o salário, me ofereciam a casa, me oferecia tudo para ir para Brasília. E na época eu olhei e falei assim, não quero.
Porque eu pensei na igreja, aonde eu estava trabalhando e aonde Deus já tinha colocado no meu coração. Amém. Eu tinha certeza. Amém. E aí Glória a eu fui Deus. chamada de louca, gente. Minha família me chamou de louca. Crente louca, com emprego que fala não, com tudo, passando necessidade, e agora desse jeito só quer saber de igreja. Eu ouvi muitas e muitas coisas, de amigos, irmã, e etc. E aí eu falei, não quero. Aí a moça até falou assim para mim, né, que depois foi minha amiga de trabalho. Falou assim, é o seguinte, você vai para o final da fila, tá? Eu era a quarta aprovada no concurso. Eu ia para o final da fila. Tinha mais de 200. E não, tá bom, não tem problema. E aí, gente, uma semana depois me convidaram para ir para São Paulo, DR São Paulo. E eu comecei a trabalhar na DR São Paulo. E ali no Jaguaré, eu briguei com Deus. Por quê? Deus falou assim para mim, você vai trabalhar. Eu falei, Deus, eu não quero trabalhar, eu quero ficar na sua casa. E eu fazendo todo o processo de entrevista, tal. E eu, Deus, não quero trabalhar. Deus falou assim para mim, você vai trabalhar por 2 anos. Eu falei, por quê? Você vai trabalhar por 2 anos. Tá bom. Obedeci. Eu não queria, mas Deus falou assim, tá, vamos. Trabalhei durante 2 anos, gente. Entrei em 1996, quando foi 2 anos e meio, mais ou menos. Em 1999, eu tive uma batida no meu tornozelo numa reforma aqui em Gopoúva, na época que estava sendo feito. E o meu pé inchou muito, muito mesmo. E eu sentia muito formigando o meu pé. E aí eu continuei trabalhando na feijoada, porque eu estava na cozinha, trabalhando. Só que existia uma coisa, entrou no meu coração a vontade de trabalhar e não mais ficar tão presente trabalhando na igreja. Por quê? Nos Correios, eu era responsável por uma área de seleção de pessoal dentro de uma DR. Então, eu era responsável por uma parte de São Paulo, algumas cidades de São Paulo. Né? Então, Vale do Ribeira, a gente era... E eu viajava muito, eu dava muito treinamento, recebia muita coisa, e não estava dando tempo de ir para a igreja. E aí, foi o primeiro não, assim, que eu olhei para o meu pé à noite, nesse dia que eu machuquei na igreja, e Deus falou para mim, você não vai voltar mais para o seu trabalho. 14 de junho de 1999. Amanhã vai ser o último dia que você vai ter empresa. Ela é boa com data. Que são algumas datas assim, né? Bem marcantes, né? E aí foi outro processo, gente, que não se descobriu que eu tinha. Foi a última vez que eu fui para a empresa, eu olhei minha equipe, eu olhei minha sala, eu olhei tudo. Deus falou para mim, você não volta mais. E eu não voltei. Nossa. Não voltei. Eu comecei a trabalhar no Ministério em 1997, que foi quando o seminário veio para São Paulo, né? Fiquei 2 anos trabalhando entre fora e dentro do Ministério. Até então não tinha, não era missionária ainda, mas eu trabalhava porque era aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas em 99 Deus falou para mim não. E aí eu fui acometida de uma doença que paralisou minhas 2 pernas. Eu fiquei paralisada do mês de junho de 99 a dezembro de 99. E aí começou o processo da doença. Aí o Ari precisou parar de trabalhar para cuidar de mim, para poder me levar na fisioterapia, né? E todo esse processo, até em relação ao não dos filhos, né? E uma semana antes de aparecer essa questão da batida, eu tive um último aborto, que foi o 3º aborto da minha vida. Né? E esse último aborto foi muito complicado, e o Ari estava no culto, eu no banheiro, em casa, e aí Deus, mas o que eu fiz de errado, Deus? O que eu fiz que eu não tenho? Mais uma vez eu perdi, é a 3ª vez, tal. E aí o Espírito Santo falou para mim, né?
você sabe como ia nascer? Aí foi isso, o silêncio. Eu falei, Deus, não. E eu entendi. Falei, não, Senhor, tá bom, amém. Então, meu coração com relação aos filhos, depois dessa voz de Deus, é muito, muito, muito tranquilo para mim e para o Ari não termos filhos, né? Naturais, biológicos, vamos dizer assim. Sim. Né? Tem muito Na coração, fé eu sei que tem um Maria? monte, né? No coração também. No coração E também. aí, essa doença depois, eu fiquei paralisada, ela foi diagnosticada como lúpus eritematoso sistêmico, que é Como é uma que é esse doença... palavrão aí? Como é que é? Mas Fala devagar. Fala de novo aí, porque é um... lúpus eritematoso sistêmico. Deus, Lúpus eritematoso sistêmico. Entendi, beleza. parece Lúpus japonês, né? eritematoso sistêmico, exatamente. Eu fiz essa mesma coisa que vocês acharam aí, falei, o que é isso? É isso aí. Ligado Esse ao sistema diagnóstico- nervoso, Mara, não? Esse diagnóstico veio depois de 2 anos, gente. Porque hoje é uma doença que ainda não tem cura, ela é degenerativa, mas na época já não tinha, muito menos, muitos profissionais não conheciam essa doença. Eu tive que procurar vários profissionais, fui lá no hospital, lá no Jabaquara, foi uma médica de neurologia que falou, olha, você tem uma doença mascarada, não dava em exame nenhum, mas eu tinha o sintoma, minhas pernas não funcionavam, e o diagnóstico ia atingir o sistema nervoso, estava das pernas, da medula, né, ia invadir o rim, o coração, e eu ia entrar em falência múltipla de órgãos. Eita. Esse foi Meu o diagnóstico que me deu. Misericórdia. Misericórdia, Maria. Foi. E aí foi uma coisa bem complicada, porque eu ia ainda para Gopuúva com as pernas ainda, de vez em quando, no culto, né? Com as pernas para cima. Por isso que, gente, ir no culto é a coisa mais preciosa que a gente tem em muitos momentos da vida da gente. Muitas vezes é lá no culto que Deus fala comigo, que me responde, que fala o porquê eu do não, né? Então, é lá na congregação, na reunião da congregação. E eu estava lá no culto e muito triste, porque eu pensava assim, Deus, eu nunca mais vou ficar em pé. Mas se eu não ficar em pé, mesmo assim eu quero continuar pregando a tua palavra. Eu quero continuar, né? Calçando um sapato, porque eu não conseguia calçar um sapato. Muitas coisas eu não pude fazer. Eu falei, Deus, mas eu vou continuar. Aí Deus me deu uma visão. Ele me deu uma visão seguinte, uma carteira de trabalho aberta e um carimbo, uma mão com um carimbo bateu, inválida. Eu falei, Deus, o Senhor quer que eu fique inválida? Tá bom, Deus. Se é assim que o Senhor quer, amém. Aí o Espírito Santo falou para mim, entrega. Eu falei, Deus, entrega mais o quê? Que eu não sei. Ai, Jesus Christ! Eu não sei, eu entreguei minha vida, eu já entreguei tudo. Oh, Jesus amado. Aí o Espírito Santo falou para mim, entrega a sua profissão. Eita, glória a Deus. Porque quando eu trabalhei nos Correios, eu já estava mais, vamos dizer, voltada para o trabalho profissional do que realmente para o trabalho ministerial. E então, quando aconteceu esse negócio da batida, e Deus falou para mim, não vai sarar, e cada vez que os médicos falavam para mim, não vai sarar, não tem diagnóstico, não tem o que fazer, você vai ficar inválida numa cadeira, aquilo não me atingia, não atingia a minha alma. Porque, no fundo, eu também sabia que Deus tinha outras coisas para cumprir, que Deus foi revelando no processo, e que não havia se cumprido ainda. Então, eu tinha certeza dentro do meu coração que aquilo que eu estava passando era para um bem para as coisas de Deus. Né? Então, aí,
Depois disso, gente, eu fui aposentada pelo INSS depois dessa visão. Eu falei, Deus, é isso que o senhor quer? Amém. Tá bom. Eu entrego a minha profissão para o Senhor. Faz dela o que o Senhor quiser. Amém. Né? E, gente, aí eu fui aposentada pelo INSS. Depois disso, em 2005, que foi todo o processo, conforme eu fui aposentada, Deus foi restaurando os meus movimentos da perna, né? Houve processos em que a médica falou assim, olha, está atingindo sua coluna, vai subir para os braços. E, de repente, eu tinha movimentos involuntários, eu estava parada assim, meu braço pulava, minha mão pulava, minha perna pulava. E eu orava, falei, Deus, não, Senhor, olha, eu sei que o Senhor está no controle. E os médicos falaram, olha, não tem jeito, a gente não tem mais o que fazer com você, somente as fisioterapias, não existe remédio que possa paralisar esse processo do lúpus. O lúpus é uma doença autoimune que tem muitas formas de acontecer no ser humano. Uhum. Né? Hoje a gente vê muito as pessoas falando de lúpus em algumas questões, mas Deus, gente, Deus pode tudo. Deus pode tudo, né? Mara, eu tenho uma pergunta. É genético, não? Tem um componente genético. É um gene parente da diabetes. Não, porque aí é só associando por causa dos abortos, né? Dos não de Deus, desculpa. É só encaixando o teu testemunho. Aí os médicos já relacionaram todos os abortos que eu tive, o meu organismo reconhece o feto como um corpo estranho. Corpo estranho. E aí o organismo mesmo expulsa. Expulsa. Depois veio esse diagnóstico, né, dentro do todo o processo da doença. Mas vieram sequelas do lúpus, né? Eu tenho fibromialgia, eu tenho uma polineuropatia, que é sistema nervoso, os nervos, eu não tenho força nas pernas, eu não tenho força no braço. Eu vou balançar a cabeça aqui e fingir que eu entendo todos os termos médicos aí. Ô, Moisés, você escreve aí, depois você procura. Não é língua estranha também, não. Não, mas deixa eu só traduzir aqui. A fibromialgia, ela gera dor em todas as partes do corpo, em todas as juntas, em todas as áreas que tu puder imaginar. A gente acha que é só uma dor de cabeça, mas nas juntas, em todas as pequenas juntas do organismo, ela gera uma dor intensa, que às vezes nem medicação ou analgesia máxima não resolve. Não resolve. Na verdade, a maioria das medicações são até alucinógenos, porque não tem como tirar a dor, né? É mais para aliviar a mente do que o organismo está sentindo. Então, eu tenho dor. A fibromialgia, ela coisa muito as fibras do músculo. Por isso as dores, por isso que a sensação no corpo é toda dor. A polineuropatia são infecções nos nervos. Então, onde há nervos, no meu corpo é infeccionado. Meu Deus do céu. Meu Jesus, querido. Jeová, vitória em cima de vitória. Aleluia. Ou seja, você é uma dor da cabeça aos pés. Exatamente, é dor da cabeça aos pés o tempo todo. No nervo. Jesus. 24 horas por dia. Misericórdia, Deus tem misericórdia. Desde 99 eu não sei o que é não sentir dor. Capaz. E o problema é que as tuas dores são juntas, fibras, músculos. Na verdade, realmente é não sentir dor, em parte alguma, né? Exatamente. Misericórdia. E é isso que ela ainda tem, e que, por um lado, é o que é uma das questões, que ela ouviu também um não. Você vai viver assim. Não será curada. Quando as pessoas falavam assim para mim, Mara, eu vou orar para Deus curar. Eu, amém, pode orar. Porque muitas pessoas, gente, não vai entender. Não vai entender.
Se eu falar assim, olha, não adianta orar porque Deus não vai curar, então eu vou falar que é falta de fé. A Gislaine perguntando aqui se essas dores são diárias. Diárias e existe alguma palavra para minuto, secundárias para todo segundo? Todo segundo, a todo Meu momento, Deus. contínuos. Misericórdia. E aí tem hora que o remédio não faz efeito. Exatamente. Aí, por isso que tem dia que ela não consegue sair da cama, que aí quando as no dores... frio é pior. No frio é pior, que aí ela não paralisa consegue. Tudo, porque a trava. corrente sanguínea é mais lenta, né? Aí por não estar aquecido, né? Os músculos, exatamente. A dor é muito mais intensa. Mara, eu acho que quem está ouvindo, ou pelo menos muitas pessoas que estão falando, talvez tenham uma noção, porque de quando Deus fala não, é porque Deus tem um caminho melhor, porque Deus tem um caminho sublime, ou que Deus tem um outro projeto. Mas vamos... E aí eu acho que algumas pessoas, mesmo que aparentemente entenderam, porque isso a gente entende na teoria, na prática é outra questão, que a gente entende isso tudo até Deus falar não, aí a gente desaba e tal. Mas vamos deixar por enquanto isso, deixa eu ir para o outro lado da moeda. Como que é, porque aí talvez reagir com um não de Deus, entendendo que ele tem o melhor, que ele vai fazer outra coisa, que ele vai abrir uma outra porta, que ele tem um projeto, ele está nos moldando, nos aperfeiçoando para a obra que ele tem, é uma coisa. E agora, quando a gente ouve não de outras pessoas, mas não é o não de Deus, como é que é isso? Como é que é quando a igreja fala não, quando é que as pessoas falam não, mas tu tem certeza que Deus está falando? Sim. E aí? Também ouvi muitos nãos de pessoas. Muitas, né? Eu vejo o seguinte, se você tem o seu relacionamento com Deus e você ouve Deus falando, não importa o que o homem falar, não importa que ele diga não. Eu, nessa caminhada cristã, nesses 20 e poucos anos, eu já vi muitos homens falar não e Deus falar sim. E depois o sim de Deus acontece. Então, eu vejo que na hora, é lógico, a gente, enquanto ser humano, a gente se revolta, a gente quer que o outro entenda, a gente quer mostrar nossa visão, mas ele não vai entender. Porque a visão que Deus deu para você, para o seu coração, para a sua vida, o outro não vai entender. E quem vai fazer com que essa visão ocorra é o próprio Deus. É Ele que vai abrir as portas, Ele que vai usar as pessoas. Eu sempre falo o seguinte, quem está no seminário, vocês já me ouviram falar isso, eu não precisei ficar falando com ninguém, ficando atrás de ninguém. Deus falava para mim, olha, vai em tal lugar e fica nesse lugar. Eu ia e ficava, eu estava ali. As pessoas vinham falar comigo. Né? Isso desde, liderança maior, menor, não importa. Eu só obedeci a Deus. Então, o importante é saber quem você é em Deus. A sua identidade, ou seja, quem Deus quer que você seja. E isso a gente descobre só em Deus, Mateus. Aleluia. Ninguém, humanamente falando, tem condição de reconhecer isso nas nossas vidas, porque isso é parte de Deus. Né? E o que a senhora está falando encaixa justamente com um pouquinho do que nós falamos semana passada. Porque semana passada nós estávamos falando com o Jonatas Barbosa e nós estávamos falando da importância da autoaceitação, a importância de aceitar o que Deus está fazendo ou o que Deus já fez, que Ele fez perfeito, nos criou do jeito que Ele quis nos criar. Sim. Deus, independente de ser genético ou não, Deus te criou com isso. Sim. A importância disso para a gente superar. E aí agora a gente está talvez num passo a mais nessa nossa conversa hoje, que é da importância de discernir de Deus o que Ele tem para as nossas vidas, para que a gente consiga saber como fazer, que aí talvez essa seria já a minha
próxima pergunta, e eu acho que quase tu já respondeu. Como a gente discernir entre o não de Deus e o não das pessoas? Porque às vezes a gente tem a tendência e a gente quer muito que Deus fale através das pessoas, né? Que Deus fale através do pregador, que Deus fale através do pastor, que Deus fale através de quem está do nosso lado. E às vezes quem está do nosso lado está falando não, não, não. Como? E Deus está lá em cima no céu falando sim, sim, sim. Como que a gente consegue, ou qual que seria a sua dica para quem está nos ouvindo para discernir entre esse não e sim? Como ouvir esse não de Deus ou esse sim de Deus, a voz de Deus? Como eu falei para vocês que eu aceitei Jesus por força e violência, né? Então não foi por decisão própria. Mas uma das coisas que Deus fez desde o início, eu não sei como, tal, mas eu ouço a voz de Deus. Eu nunca tive um homem, uma pessoa que me direcionasse na vida espiritual. Eu nunca tive um profeta que viesse assim. Não teve um Eli para falar, Samuel, a próxima vez que falar contigo, Samuel, tu fala, eis-me aqui, que essa é a voz do Todo-Poderoso. Então, eu tive que, obrigatoriamente, buscar em Deus a voz dele, reconhecer a voz dele, discernir da minha voz interior. Porque, às vezes, a gente confunde isso, né? O que é meu, Deus está, né, me dando o que é meu, e o que é que sai de dentro de mim, né? A nossa voz interior. Então, eu tive que buscar muito isso em Deus, para ter essa certeza de quando Deus falava. E como que eu tinha certeza? Porque eu esperava. Tudo que Deus falava para mim, eu guardava no meu coração e aquilo acontecia. Então, eu sabia que era a voz de Deus. Aleluia. O que acontecia. Então, esse relacionamento eu vejo que é extremamente importante, Mateus, para que a gente reconheça. A gente só conhece a voz de quem a gente tem intimidade, relacionamento e proximidade. Tá? Então, isso é muito importante para todo cristão, não digo que seja líder ou não, mas quem é de Deus, quem quer ter a sua vida. Eu vejo que essa é a importância maior, o seu relacionamento com Deus. Para discernir quais são as suas vontades, qual é a vontade de Deus e quais são as vozes que os homens digam, sim ou não, porque às vezes o homem diz sim, e Deus fala não, é para você, não. Uhum. E não prospera, não vai para frente, né? Sim. Tem algumas circunstâncias que você sabe que é de Deus, mas situações externas, além de você, vai para um outro rumo, mas não significa que aquilo que Deus falou para você não acontecerá. Simplesmente houve o quê? Uma nova trajetória que Deus é que está fazendo. E Ele sabe o porquê. Gente, é Ele que conhece o nosso caminho, é Ele que nos conhece, então é Ele que vai falar para nós onde nós temos que estar. Né? Em que momento está, e quem vier, e quem convidar, e é tudo esse relacionamento com Deus. Amém. Até porque quanto mais a gente tentar ir contra esse não de Deus, essa direção do Senhor, menos feliz nós seremos. Mais problemática nós vamos viver. E quando eu falo feliz e problemática, não estamos falando de ser curado, não estamos falando de ser rico, mas de paz, de descanso, de tranquilidade. Porque eu acho que, de acordo com o que o Jabe até comentou aqui, eu acho que, por um lado, exige mais fé nós vivermos sem ser curados do que ser curados. E o caso do Jabe aí, ele também tem um exemplo, um testemunho na casa dele, que é a esposa dele, a Bel. Ela tem diabetes, mas além da diabetes tem marca-passo, tem uma série de problemas lá também.
totalmente limitante, mas sempre que você encontra com ela também está radiante, servindo a Deus, buscando o Senhor. Claro que alguns dias limitada, né, por causa da enfermidade. E o Jabes já caiu umas 2 vezes, se quebrou todinho, né? E tem cheio de placa no corpo, né? Então acredito que assim, ele está se identificando aí, né, com a live, e realmente tem que ter mais fé para viver com essas sequelas, né, com essas enfermidades, e ainda assim adorar no meio da dor, da luta, ser fiel, testemunhar do que na cura, né? Apesar de que a cura também é bênção, mas assim, sim, mas acredito que o pessoal está entendendo o que a gente está falando, né? Esse pessoal tem dificuldade de entender essa permissão de Deus. Por que Deus permitiu isso? Que nem quando nós falamos lá, teve uma live só sobre o livramento, e aí eu falei, né, de alguns acidentes que eu sofri. Por que Deus permitiu? Não importa por que Deus permitiu. O pessoal quer viver o céu aqui, né? Exatamente. Numa terra que nós teremos aflições, e temos aflições, e está afligida pelo pecado, não tem jeito. Eu vou interromper só porque assim, eu acho que a questão do não também tem tem a ligação, tem a questão do não ser curado, mas também é difícil entender o não quando é ligado a um sonho, porque aí eu vou retroceder um pouco, suponhamos, na questão do aborto. A minha demora, eu tinha muita dificuldade de entender que era um não de Deus. E eu falava para Deus, se é um não, tira o desejo do meu coração, tira o ardor do meu coração. Mesmo esperando 10 anos, a minha fé me fazia crer que eu teria minha filha, e eu sonhava com aquilo. Então, às vezes, também é difícil entender um não. Eu digo porque eu tenho amigos que esperam há muito mais do que 10 anos. Eu tenho conhecidos que esperam há 15 anos, e tenho, acho que um que chega a quase 20. Mas aí a questão, Miriam, por exemplo, não é só... a questão do entender ou não quer dizer que você tenha que parar de pedir ou buscar, por exemplo, necessariamente, mas quer dizer que você tem que saber conviver com o não. Sim. Ou viver com o não, vamos dizer assim. Sim, mas eu digo assim, tem momentos que tu que precisa entender um não, entendeu? Mas eu creio que... É o não da pessoa, na verdade. Mas eu creio, por exemplo... Né? Entender um não ou não, né? Mas, por exemplo, foi até bom esse exemplo que a Miriam citou, para a gente trazer à tona a importância daquilo que o Matheus perguntou, de quem você está ouvindo não. Porque, por exemplo, no teu caso, Miriam, foi um não passageiro. Você teve um filho. Agora, é importante a gente entender o teor desse não. E aí entra o que o Matheus falou, do propósito, né, da permissão, do porquê Deus estabelece. Porque, por exemplo, a Mara compartilhou com a gente que ouviu não, mas no terceiro não que ela recebeu nessa área, ela já sentiu no coração dela a voz de Deus ecoando, dizendo, para. Acabou. Então, tranquilidade, exato. Então, entrou na tranquilidade. No teu caso, você nunca teve essa tranquilidade, porque ele queria que você tivesse uma filha, entendeu? Exatamente. Então essa tranquilidade nunca existiria. Deus sempre ia te dar esse ardor para buscar isso. E é por isso que eu falei com a Mara como é importante, ou como a gente entender isso. Porque quantas pessoas que estão nos vendo e que nos verão depois, que Deus está lá no céu falando, não, 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 e a pessoa está insistindo, e Deus está falando, cara, teu ministério não é música, sai daí, cara, não quero que tu seja advogado, sai daí, não, eu não tenho projeto para você ter filho biológico, eu quero que você adote. Não, eu não quero que você adote, eu quero que você tenha biológico. O meu plano, Matheus, era adotar. E Deus falou, não, você vai ter biológico. E veio o loiro dos olhos azuis aí, que todo mundo baba, mas ele era para ser a minha neguinha de cabelo tchulim para mim fazer os negocinhos. E eu tive que me aquietar com o não. Então, é justamente esse discernimento
que é o que a gente precisa. E é justamente nisso, quantas pessoas que estão há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos, e aí a Mara e aí vamos abrir o parênteses da psicóloga aí, ela como psicóloga pode falar quantas pessoas que estão há 40 anos, 50 anos, insistindo no não de Deus. E esse comentário aqui da Flávia... talvez não ouviram não, né, ainda. E esse comentário não discerniram, Flávia, Moisés. Não é possível que Deus não falou, não. E esse comentário da Flávia é muito importante. Às vezes fala, o cara não ouve, ele só quer ouvir o que quer ouvir. As nossas experiências doutrinas. Sim. Exatamente. Porque é por muito... isso que a busca individual, você buscar a sua vida em Deus, é individual. Não tem uma doutrina em termos de experiência com Deus, é individual e pessoal. Por isso que eu ia falar, a Miriam, ela orou a Deus, Senhor, se não for de ti, tira do meu coração a vontade. Deus não tirou. Exato. Sim, então, e aí minha mãe... era pra ter. Mamãe compartilhou aqui, a gente tem um primo autista e esquizofrênico. E minha tia orou para Deus curar, e a gente crê que Deus pode até hoje curar. Certeza. Mas Deus falou mas Deus falou claramente, eu não vou curar. Eu acho que o meu mistério com ele e na tua vida é isso. A grande sacada é a seguinte, é quando a pessoa ela acha que Deus está falando não só porque ela não recebeu, e quando ela de fato ouve o não, que é como o Paulo, né? Quando o Paulo de fato ouve o não, eu não vou tirar o espinho da carne, a minha graça de basta, aí você tem que aceitar o que Deus está determinando, porque Ele é o Senhor, Ele é soberano e etc. Agora, tem pessoas que às vezes têm essa dificuldade com o não, porque ela não ouviu claramente, ou não discerniu, né, Deus falando não, então ela fica insistindo. É mais ou menos, não sei se vocês lembram aquela brincadeira do bem me quer e mal me quer, com a florzinha? Sim, eu só lembro. Eu, gente, é só eu que sou velho, né, aqui, né? Vocês lembram? Eu lembro. A gente meio que manipulava, Mara, a gente manipulava a brincadeira, não era assim? Você manipulava a brincadeira, você dava um jeito para dar a resposta que você quer, e esse que é o problema de muita gente. As pessoas estão manipulando suas orações, seus pedidos, sua busca, não querem ouvir o que tem que ouvir, porque querem ouvir o que querem ouvir, entendeu? E eu vou além, eu acho que o evangelho hoje, em algumas igrejas, é esse tipo de evangelho. É o evangelho de continua, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai operar, e é só o evangelho das facilidades, como se Deus precisasse me dar um carro para eu continuar fiel, como se Deus precisasse me promover no emprego para que eu investisse em missões, como se Deus, você entendeu? E é justamente isso, e quantas das vezes Deus ainda hoje está falando, não, faz aí, assim a gente que eu quero. Eu só estou fazendo uma observação para a gente não fazer um contra-ensino, tipo assim, porque há um ensino de perseverança, a gente tem que perseverar, a gente tem que buscar. O que nós estamos falando é quando a gente ouve claramente Deus falando não, aí é outra questão. Exatamente. Então, o que eu queria falar é que também, assim, às vezes, nós recebemos a resposta de Deus, mas porque não é como nós esperamos que ela seja, a gente não entende a resposta de Deus. E aí, nesse caso, eu vou falar com a minha sogra. A minha sogra orava pela cura do Vander, meu marido, e da irmã dele. Ambos sofrem de anemia falciforme, que também é uma doença genética e também é degenerativa, também é autoimune. Por isso que ela sabe os termos todos, né? Mais ou menos. E ela orava em casa pedindo muito a cura dele, e ela faleceu convicta de que Deus um dia curaria e livraria eles das dores. E eu falava para ele, sogra, mas Deus já curou o Vander. Ele pode não ter tirado de todo a doença do Vander, mas os médicos diziam que o Vander não passaria dos 11 anos de idade, que o Vander não cresceria mais do que 1,5 metro. E o Vander tem 40 anos. O Vander tem quase 2 metros de altura.
entendeu? Os médicos falavam que o Wander nunca seria pai, os sêmens dele não teriam força para isso. E o Wander é pai, o problema não era no Wander, era em mim, entendeu? Então, às vezes, e tipo assim, é uma resposta nítida de cura. Por quê? Porque Deus quer mostrar que ele não está tirando a doença por completo, porque ele usa a vida do Wander e da Luana como testemunho vivo de que ele cuida. Exatamente. A anemia falciforme, ele é ali, ele é o cuidado, ele é a vida, ele é o sopro, ele é a resposta, entendeu? E a minha sogra não entendia, ela achava que tinha que ser a cura por completo. Eu falava, gente, mas isso já não é uma cura, isso já não é a resposta, né? Então o problema é que às vezes também a gente recebe de Deus a resposta, mas a gente não entende a resposta que a gente está recebendo, né? A gente quer do nosso jeito a resposta, né? É porque, aí, Miriam, pode falar, Mara, por favor. Nós, enquanto seres humanos, nós idealizamos o perfeito. E aí a gente quer que Deus dê essa resposta dentro deste perfeito que é para nós. Por quê? Às vezes o que é perfeito para mim não é para Miriam, não é para o Marcos, não é para Moisés, não é para o Mateus. Sim. Né? Então, Deus não vai fazer isso com a gente. É para os propósitos dele. Né? Além dessas doenças que eu falei para vocês, eu tenho uma doença que é a diverticulite. No ano retrasado, meu intestino... É ser divertida, essa aí eu sei. Essa eu sei, é ser divertida. Divertido, né? Diverticulite. Exatamente. E, por sinal, quase eu fui internada semana passada por causa dela. Que o médico só não me internou por causa dessa crise de pandemia. Não, ele não te internou porque você ia participar do Entre Irmãos. Deus já sabia. Eita, glória! Aleluia! Mistério. É mistério. E fora isso, gente, em setembro do ano passado, eu operei uma hérnia pela 4ª vez. Que meu organismo tem uma dificuldade de cicatrização, porque eu sou diabética. Meu pai ainda tem diabetes também. Não, e tem... Gente, tem mais. Não ria, Moisés. Tem mais. Eu tô rindo com amor. Eu tô rindo com amor. Eu tô rindo com amor. Não ria, Moisés. E tem mais ainda. Eu tenho um nódulo de câncer no pâncreas. É verdade. E isso é milagre vivo também, porque, gente, pâncreas é o primeiro a se... Os médicos ficaram malucos comigo no final do ano passado, início desse. Porque uns queriam operar, tirar metade do pâncreas e o baço junto, e o outro falou, não vai operar, porque não vai cicatrizar, e tal, e foi um auê. Foi um auê, gente. Então, eu tenho esse também, né? E aí, deixa o pastor falar só um pouquinho. E aí a gente tem uma mulher dessa, cheia de problema desse, e tem uma relevância lascada na nossa denominação, na igreja, e a gente tem um monte de outras pessoas boa, saudável, e deixa eu ficar quieto. Continua, Mara. Mara, e aí até o que eu ia pedir, se eu posso te pedir algo, eu queria te pedir para dizer a essas pessoas, né? A gente vê muito nos nossos dias, infelizmente, um cristianismo que no primeiro não de Deus, né, aquela criança mimada, né, se joga no chão, começa, mas eu quero. Né? E aí, já não vou mais para a igreja. Se o pastor eu participo do ministério. Se o pastor fala não, se o presbítero fala não, se o líder fala não, ou qualquer outra pessoa, né, usada por Deus, né, que aí se torna o não de Deus, né, fala o não, né, já acaba o mundo, né, se revoltam com tudo aquilo que está acontecendo. E aí, o que você, né, você que é essa experiência viva, né, esse testemunho vivo, né, o que você teria para dizer, né, para nos edificar nesse sentido, né, e falar para todas as pessoas que estão nos ouvindo acerca disso? Eu vejo o seguinte, dentro da vida da igreja, né? Igreja, eu vejo a igreja aqui na Terra, não a igreja universal, mas a igreja, nós temos várias pessoas, é como um hospital, que cada um está num nível de saúde dentro de um quarto.
Assim eu vejo a questão da maturidade espiritual também. Então, nós temos crianças mimadas, nós temos esposas insatisfeitas, maridos insatisfeitos, né? Pessoas que querem que seja de acordo com o seu jeito. Só que os médicos nunca tratam o paciente conforme ele quer. Os médicos tratam o paciente conforme ele precisa para ser saudável. Olha o chicote vindo. Deus! Repete essa frase aí, Mara, só para a gente anotar aqui. Os médicos vão cuidar do paciente conforme ele necessita, para que ele se torne saudável. Deus vai tratar cada um conforme ele precisa para estar perto dele, para amadurecer, tá? Para as birras para Deus, é igual o pai que olha para o filho, quer educar o filho, ele não vai ceder às birras do filho. Então, nosso Deus, ele não vai ceder às birras. Então, eu sempre falo uma questão. Se você não tiver certeza de uma determinada situação que você tem que fazer ou tomar decisões na sua vida, não faça. Não é hora de fazer nada. É hora de você ir para Deus e buscar em Deus, porque muitas vezes os não de Deus vão contrário ao meu coração. E isso me revolta. Revolta, gente. Eu não vou falar para vocês que não revolta, que você tem que, às vezes, vontade de pegar um pelo pescoço e esganar, né? Tudo isso acontece. Mas a gente tem que fazer o seguinte: Senhor, o que é bom para a minha saúde espiritual? O que eu tenho que aprender com esta situação? Porque sempre nós aprendemos, gente, nem que for aquilo que não se deve fazer. A gente aprende, tá? Amém. E tudo tem um tempo debaixo do céu. Há tempo de você se aquietar, há tempo de você tomar decisão, há tempo de você ouvir um não e acolher o não, e aí você trabalhar interiormente esse não, tá? E ao tempo de você falar, não, Deus, agora é minha hora. Aonde Deus nos colocar, né? Qualquer cristão, seja você um líder ou não, aonde Deus te colocar, com certeza Deus quer te usar. Amém. Tá? Então, faça o melhor naquele momento, porque às vezes nós, no nosso contexto, né, ministerial, cristão, a gente quer tudo pela força. Não, mas é o certo, tá escrito isso. Isso no casamento, com filhos, no dia a dia, né? Tá escrito, tá isso. Mas espera aí. Quem é o efetuador de tudo, gente, é Deus. Aleluia. Não somos nós. Nada depende de nós. Nada, nada, nada. Nenhuma mudança do nosso cônjuge, do nosso esposo, da nossa esposa, do filho, da filha. Não depende de ninguém. Tá? O nosso papel é fazer o que nos cabe, orando e esperando Deus agir. E ele age, gente. Ele age. Pode ter certeza absoluta que ele age. Tá? Então, a certeza de ouvir Deus e a certeza de você estar no lugar onde Deus te quer, gente, é a melhor paz do mundo. Isso transcende todas as dores, todas as notícias de médicos, isso é muito maior. Aleluia. Amém? Tu tinha separado uma reflexão além dessas que tu já deu? Porque o nosso horário já está avançado. Eu só deixei a casa assim. Só quero citar realmente o versículo que é o norte do meu ministério, né? Está em Isaías 61. Pois Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos. Enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de vestes de louvor
em vez de espírito angustiado, aos que choram em Sião, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Tá? Amém. Aleluia. Começa, queridos, para todos nós. Eu creio na restauração do ser humano, eu creio na restauração da alma humana, eu creio no amor de Deus que transforma vidas e que, apesar de tudo que a gente passe, Deus é que cuida de nós. Amém. 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 Glória a Deus. Bênção. Aleluia. Aleluia. Amém. Para você que nos acompanhou nessa noite, né, o pessoal, toda vez que a gente está para encerrar, o pessoal fala, gente, continua, tá bom demais, né, tá Já indo passou muito uma bem, hora, meu já Deus. passou uma hora, meu Deus, cara, Uma como hora. pode? Né? Mas nós sempre estamos prezando por justamente este sentimento no seu coração. Vale melhor você ficar com um gostinho de quero mais do que nós sermos prolixos, cansativos, né, e perdermos o propósito daquilo que Deus tem para as nossas vidas em todas as noites em que estamos juntos. Então, se você gostou desta live, né, eu quero convidar você a compartilhar, né, compartilha aí nas suas redes sociais, né, no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, onde quer que seja. Muito preciosa que né, muita gente tá precisando. Marque a gente, marque nós quatro, marque a Mara, você que tem os nossos contatos, para que mais pessoas sejam alcançadas através daquilo que Deus falou ao nosso coração. Nós queremos, né, eu quero dar a primeira palavra, quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Mara, você é um exemplo de vida para mim, posso dizer particularmente. Quero dizer que você faz uma falta lascada para a minha família. Você, né, e o Ari. O Ari também. Amamos, né? O Ari de paixão. São uma bênção para nós. Né? Você faz uma falta lascada para a minha vida, para a minha família, principalmente para a minha esposa. Você sabe muito bem disso, que ela de vez em quando estava contigo. Né? Então, muito obrigado por ser esse exemplo de vida, por nos encorajar, né? Além de continuar a não termos motivos algum para reclamar daquilo que nós estamos vivendo, porque se você mantém esse sorriso, essa disposição, certamente nos ensina muito. Então, eu quero agradecer a todos vocês, curtam, compartilhem, comentem, foi uma bênção estar com vocês. Mateus, fale aí. Quero agradecer a Mara, muito obrigado. Quero perguntar a alguém aí, quando nós divulgamos a imagem, desconfiava que é a Mara? Diga aí para mim se você sabia ou desconfiava que era a Mara. Quero agradecer a Mara, ela sabe o quanto ela é importante, sabe o quanto Só, Mateus, respondendo a tua pergunta, a Raquel, que é aspirante lá do Moisés, acertou. Ela acertou que era a Mara, só que aí eu deixei no silêncio, eu não falei nada, né? Deixei no silêncio, mas a Raquel lá, aspirante do Moisés, acertou. É um prazer estar com ela, faz tempo que a gente não troca umas ideias, faz tempo que a gente não se vê, a gente tem uma caminhada bem legal, uma cumplicidade muito boa, e é um prazer tê-la aqui, é um prazer ouvi-la, e eu espero que você tenha sido abençoado. Quero agradecer a você que esteve conosco aqui até agora. Os meus filhos amam o Ari de paixão e brincam com o Ari, mais do que brincam com a Mara, que eu acho que eu fico tanto tempo conversando com ela, que eles ficam brincando com a Ari. Verdade. Dá certinho. O que é normal, né? O que é básico, normal. né? Básico. Encontro. Mas eu quero agradecer a você e especialmente pedir para você que continue abrindo o seu coração. O momento foi muito edificante, foi descontraído em algumas horas, mas que você busque e tenha discernimento do que Deus está falando ao seu coração. Talvez você está deixando de viver grandes momentos, grandes promessas, porque você ainda está como criança birrenta, agarrado num não de Deus, numa coisa que não aconteceu e que talvez não é para a sua vida. Então, abra o seu coração,
deixa Deus falar contigo, vá para a palavra, não ouve muito o povo, que nem a Mara falou, é você e Deus, se agarrem, porque Deus tem um projeto maravilhoso na sua vida, e o não faz parte de nos educar e de nos colocar nesse caminho tremendo. Que Deus abençoe, um abraço a todos. Moisés. Amém. Tem muito passarinho querendo nadar e peixe querendo voar. Se você for capaz de ouvir o não de Deus, vai facilitar a tua vida e você vai descobrir o teu propósito, a tua vida vai ficar plena, satisfeita e melhor. Deus te abençoe, compartilhe essa live e estamos juntos semana que vem. Amém. Miriam. Queria agradecer a todos que têm participado conosco, a você que só ia dar uma passadinha e resolveu ficar. E queria só complementar uma única pergunta que eu vi sendo feita aqui, que foi da Rose Valim, que disse, e a vontade permissiva, né? Quando a gente insiste no não e a gente já ultrapassou aquela resposta, a gente foi além do não. Eu quero te dizer que eu sou fruto de uma vontade permissiva, eu fui contra a vontade de Deus, contra o que Deus tinha para mim, mas Deus age com graça nas nossas vidas e Ele reescreve histórias. Então, se você, de repente, insistiu num não na sua vida, nós temos um Deus gracioso, um Deus misericordioso, que Ele vai colocar no teu coração um novo propósito, um novo chamado, um novo porquê. Se você buscar a Ele de todo o teu coração, Ele ministra no teu coração e Ele te dá uma nova razão, um novo objetivo, um novo porquê. Então, não é o fim, não chegou ao fim, nada é o fim, né? Nós não precisamos nos estagnar e nem nos prendermos a nada por causa de uma oportunidade perdida, de um não que a gente não soube receber, tá? Deus tem mais para a sua vida. Irmã Mara, missionária Mara, você é um exemplo para a minha vida. Eu agradeço a Deus pelos ensinamentos que eu tive contigo, né, com a tua pessoa e com o teu ministério. E eu só peço a Deus, né, que Ele continue preservando a tua vida, porque cada vez que a gente está contigo, a gente sente que ainda não aprendeu o suficiente, que tem mais para sugar, que Deus tem muito mais para te usar, que a gente precisa de você, entendeu? Então eu só peço a Deus que Ele te preserve, que Ele continue mantendo esse sorriso lindo nos teus lábios, no Doari, que vocês continuem sendo essas pessoas que pregam Cristo através da vida de vocês, né, sem a necessidade de palavras. Deus continue te usando. Obrigado por aceitar o nosso convite. Amém. Mara, pedimos que você também se despeça do povo e, se você puder, depois de se despedir, fazer uma oração por nós, pedindo a bênção de Deus, para nós encerrarmos com a oração. Eu agradeço a oportunidade, gente. Sou muito privilegiada. Sou grata a Deus pela vida de vocês, pelo ministério que Deus tem derramado sobre a vida de cada um de vocês, esses irmãos aqui, né? E que Deus tem sustentado, eu tenho plena certeza que é nele, por ele, né? São todas as coisas. Amém. Né? Posso fazer uma propaganda? Né? Pode. Aconselhamento público Mirabe. Jornal que é à frente com desafios. Então, assim, nessa capacitação de ouvir o outro, ouvir a alma, transformar, curar, libertar, restaurar, né, que a gente possa desenvolver mais isso nas nossas vidas, realmente uma comunidade, uma igreja curada. Né? Então, que nós nos curemos. Amém. Amém? Então, muito obrigada, gente. Então vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Paizinho amado. Obrigado por essa rica oportunidade que o Senhor nos deste, ó Pai, de cada um estarmos aqui e daqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, Senhor, que tu possa, Senhor, estender sua mão poderosa, Senhor, sobre cada um, ó Deus, restaurando, Senhor, suas vidas, restaurando suas almas, curando suas feridas, ó Deus, que o Espírito Santo de Deus
conduza cada um nos seus propósitos, nos seus projetos, nos seus sims, nos seus nãos, ó Pai. Não para que, Senhor, nós nos frustremos, ó Deus, mas para que a gente ande, Senhor, naquele caminho que seremos felizes, ó Deus. Não somente uma felicidade terrena, mas uma felicidade espiritual, Senhor, que contempla a tua face, Senhor. Abençoa cada um, abençoa cada família, abençoa, Senhor, a cada casamento, abençoa, Senhor, a cada pai, a cada mãe, ó Deus, abençoa cada homem e mulher, ó Deus, que está no ministério, abençoa, Senhor, a cada um dos teus filhos, ó Deus, e que sejam edificados, Pai, Aleluia. com as mais ricas bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Assim eu oro na autoridade do nome de Jesus, crendo que tudo está em tuas mãos, ó Deus. Aleluia. Assim somos gratos. Amém e amém. Amém. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Uhul. Tchau. Beijo.